Então, como eu estava falando, essa questão... Ah, tá entrando aí agora ele aí, ó. Essa questão da autoria, aí, ó, tava comendo, né, o guloso? Não, não. Tava tentando, não tava conseguindo, Ah, pô. tá. Então, como eu estava falando, né, essa diferença de objetivo de Mateus e Marcos, ela é importante para a gente saber o que falar e como usar, entender que o evangelho não é tudo igual. Agora é preciso fazer uma outra lembrança muito importante. Os evangelhos, qualquer um dos 4 evangelhos, eles não são a biografia de Jesus, tá certo? Eles apresentam a missão de Jesus. Vão falar do nascimento, vão falar do ministério, da morte e da ressurreição. Mas nós não temos detalhes da vida de Jesus. Por quê? Porque esses textos não estavam preocupados em dizer da vida dele. Estavam preocupados em apresentá-lo como Messias, como Salvador de todos ou como Deus, que era a necessidade daqueles grupos. Lembrando que nenhum texto da Bíblia, ou melhor, nenhum texto do Novo Testamento foi escrito para ser Bíblia. Eles foram escritos para resolver problemas daquela época, daquele momento. E com isso, né, com o tempo eles foram sendo sacralizados, lá no final do 4º século, que foi canonizado, né, o Novo Testamento, mas até esse período, eles não eram considerados textos sagrados. A própria pessoa de Jesus, né, vários grupos entendiam Jesus de uma maneira diferente. Então, essas coisas foram se definindo ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter muito claro que as diferenças, né, vêm por causa da tradição oral, vêm por causa das tradições escritas, mas ninguém estava preocupado em escrever Bíblia, nenhum desses autores, né? Fala, Alexa. Quer falar? Não, não, acho que até me perdi já. Não. Eu falar, não, eu falei junto com o senhor aí, não. Tá. Eu vi você sinalizando. Eu só lembrei de uma situação assim, estou falando rápido, sobre a missão dele, e realmente eu sempre tive um aprendizado relacionado à obra, né? O importante é a obra. Sim. Quando eu fui num certo período como militar, também a gente focava na missão, entendeu? Missão dada, missão cumprida. Os outros detalhes com relação ao que, né, de que família eu era, se eu era católico, se eu era macumbeiro, a gente quase nem entrava. A gente cumpria realmente o que o setor, né? Quando Sim. era obra, né? Na Constituição Civil, por exemplo, né? E quando era no militarismo, realmente a missão. Eu acho ela até realmente mais importante mesmo. Apesar de que depois, né, vem as outras coisas detalhadas, né? Em relação por exemplo, existem outros textos que são chamados os evangelhos apócrifos, né, ou deuterocanônicos, que vão tentar, né, passar um pouco sobre a infância de Jesus, né? Você tem o evangelho da infância de Jesus, você tem o evangelho de Maria, que são textos que apresentam um pouco sobre como seria esse Jesus criança, esse Jesus adolescente, né? Tem até o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Pedro, o evangelho de Judas. Mas esses textos são textos que, de acordo com a crítica e a tradição, foram escritos depois do 2º século. E aí estão muito distantes, né, para você realmente poder tê-los como confiáveis. E aí a igreja, na época, não os canonizou. Mas lembrando, a gente tem mais de 70 evangelhos. A gente, em relação a evangelhos, ou seja, textos que falam sobre Jesus, a gente não tem só esses 4. Esses 4 são os que foram canonizados, né? E cada um deles com o seu objetivo. Uma questão legal do objetivo, por exemplo, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, né, no verso 1, Mateus 1:1, ele fala assim: livro do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando ele coloca a expressão filho de Davi, ele está falando que Jesus, ele é aquele que pode ter vindo realizar a missão de Davi, que foi reunificar Israel. Não que ele era descendente de Davi. Por quê? Porque Jesus não era filho de José. José era descendente de Davi, Maria não.
Então, se nós acreditamos no nascimento miraculoso de Jesus, né, através de Maria, Jesus não teve nada a ver com José. José foi o padrasto, né, o cara que criou, mas não é o pai de Jesus. Então, essa expressão filho de Davi, inclusive, ela designa, ela era dada para toda criança judia que nascia. Por quê? Porque ao nascer um menino, né, ele pode ser o Messias prometido. Então, ao nascer um menino, ficava a expectativa da promessa se cumprir. Então, a expressão filho de Davi tem a ver com isso, né, com aquele que viria a realizar a missão que Davi realizou tempos atrás. Já a expressão filho de Davi, filho de Abraão, aí designa a etnia, que aí é judeu. Né? Até hoje é comum, você vê aí até em filmes, né, em seriados, o pessoal falando, ih, fulano é filho de Abraão. Isso quer dizer que ele é judeu. Né? Então, a expressão, logo inicial do Evangelho de Mateus, já deixa claro, né, um pouco do seu objetivo, né, do seu conteúdo, né? Vai estar ligado aí diretamente à questão do Antigo Testamento. Outra lembrança, a ordem. Por que Mateus é o primeiro? Mateus é o primeiro porque ele está fazendo a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, não é que Mateus é o mais antigo. O evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. Então, primeiro vem o Evangelho de Mateus, porque, segundo a tradição, né, e o conteúdo e o objetivo, né, que se vê na análise interna, ele faz o elo entre o Antigo e o Novo. Porque nessa perspectiva de apresentar Jesus como Messias prometido, ele vai ser o cumprimento dessa promessa aí, né? Fala, Carlos. Eu sei, só que assim, eu tava me lembrando, você falou, fui lá dar uma cutucada porque eu não lembrava, falei, mas é porque nesse próprio texto de Mateus 1, ele vem falando sobre essa genealogia, né? Então, a genealogia de Mateus, ela é construída para apresentar Jesus como aquele que viria a ser o novo Messias, né? Ou melhor, o novo Messias, ó. Para o judeu seria o novo Messias, porque o judaísmo está cheio de Messias, né? Mas para apresentar Jesus como Messias. Se você vê a genealogia de Lucas, ela é diferente. Tanto a de Lucas como a de Mateus, elas são construídas para que se encaixem dentro do objetivo dos seus livros. A genealogia de Mateus, ela é construída para apresentar Jesus como um judeu que viria a realizar a missão de Davi. E a de Lucas, para apresentar Jesus como aquele que veio salvar todo mundo. Então não dá para você comparar as duas. Filho de Davi seria uma expressão idiomática daquela época, vamos colocar assim. Eu não diria idiomática, mas seria uma expressão que é adjetiva, entendeu? É um adjetivo, ó. Esse é o Messias prometido. Então seria um adjetivo, a expressão filho de Davi, entendeu? Sim, você falou que todo menino que nascia judeu era considerado filho de Davi. Entendeu? É uma espécie de adjetivo. Ó, esse aí é o Salvador. Esse aí é o Salvador prometido. Ó, esse aí pode ser aquele que veio nos libertar. Entendeu? Então, todo menino judeu, né, nascia com essa esperança. Então, apresentar Jesus assim, tanto que o Evangelho de Mateus é o único evangelho que apresenta Jesus assim. Então, ele está dentro desse costume, dessa tradição judaica, essa esperança messiânica, né? De que ele é aquele que viria a realizar a missão de Davi, né? Coitado do moleque, mal sabia que ele tem que ser circuncidado. Ele nem, com a idade dele, ele nem percebeu. Tá maluco. Cada um desses textos, assim, se você nunca fez uma leitura com esse olhar, repara nos detalhes, né? Até nas passagens que são parecidas. Você vai ver que elas têm diferenças. E essas diferenças são grandes.
Por quê? Por causa do objetivo, do conteúdo e até dos autores de cada um deles. Então, por isso essas diferenças, né? Fala, Cássio, quer falar? Não, tô ouvindo. Ah, tá. Tem um livro que eu mostrei para vocês, que é... Calma aí. Que é esse aqui, ó. Sinopse, né, dos Evangelhos. Esse livro, ele inclusive, ele vai trazer os Evangelhos um do lado do outro. Os Evangelhos sinóticos, né? Ele traz as passagens aqui, ó. Só para ilustrar, né? Ele vai trazer as passagens, ó, uma do lado da outra. E aí você vai conferindo. Ó, por exemplo, sobre o julgamento de Jesus. Você tem... Não, do julgamento de Jesus não. Sobre a questão de julgar ou não, ó. Mateus 7, de 1 a 5, vai dizer, ó, não julgueis para que não sejais julgados, né? Aí Lucas, não julgueis e não sereis julgados. Nesses dois evangelhos eu tenho, no evangelho de Marcos já não tem. Aí aqui, ó, ele vai apresentar, ó, uma lacuna, né, entre, ó, aqui seria o de Marcos, né, e aí Mateus e Lucas. Então você não tem aqui, ó, né, no meio você não tem nada. Então esse é um livro, é um material legal que dá para você comparar. É caro esse livro? É caro? Cara, eu não sei, esse meu aqui é um modelo muito antigo. Ele hoje está até menor. Ele está mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Mas eu não tenho noção de tamanho, de preço dele, não. Eu acredito. Bota aí no grupo. Eu vou jogar no grupo, mas acredito que não seja muito caro, não, entendeu? Que aí é um material legal, né, para você comparar. Hoje em dia, até com o Google, aí você pode jogar aí, ó, sinopse dos evangelhos. Você consegue um quadro, né? Consegue aí um material comparativo, né? Entre os evangelhos. Isso nos ajuda de que maneira? Primeiro, entender dessas tradições. Jesus não era visto de uma maneira só. Eu acho muito engraçado, né? Que tem gente que hoje afirma certas verdades sobre Jesus, quando nem os evangelhos, que seriam um texto mais base para a gente falar sobre Jesus, eles concordam sobre quem é Jesus. Que afinal de contas, quem é Jesus? Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele é o Salvador para todos, ou ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Como é que eu vou lidar com Jesus? Né? Como entender a pessoa de Jesus? Segundo a nossa tradição cristã, a melhor maneira é lendo os 4 evangelhos. Cada um vai me apresentar uma maneira de se entender Jesus. Mas nós vamos realmente saber quem é Jesus? Nunca, né? Só no céu, quando chegar lá você pergunta para ele. Porque aqui a gente não sabe, né? Outros textos fora da Bíblia não são confiáveis historicamente. Então é um desafio, né? Fala. Ah, tá. Não, eu estava complementando aí também. A sua sabedoria é insondável, né? Como diria lá em Isaías. Né? É o quê? Você está falando aí, não vai compreender nunca quem é Jesus. Não dá, entendeu? É complicado. Porque se você pensa bem nos filmes sobre Jesus, nos filmes antigos, nos modernos, tem um seriado na Netflix, né? The Chosen, né? Os Escolhidos. Nesse seriado da Netflix, eles apresentam uma visão sobre Jesus. Bem interessante, muito legal, mas é uma visão, é uma perspectiva. Filmes antigos que apresentam Jesus louro, de olhos claros, branco, né? Imagina isso. Lá na Palestina, aquele lugar lá, Israel, lá, é sol na nuca, direto, né? Não, difícil, o cara é branco, né, louro, de olhos claros, muito difícil isso acontecer. Até a gente tem pesquisas, né, que tentam falar sobre o Jesus da fé e o Jesus da história. Eu comentei aí com vocês aí numa outra aula, né, não sei se foi com vocês ou com outro grupo, mas a gente tem material sobre isso. Eu até comprei um livro recentemente sobre isso.
esse aqui, ó, Jesus de Nazaré, suas palavras e as nossas, né? É justamente esse trabalho aí sobre a questão de quem é Jesus, né? O que podemos realmente saber sobre ele, sobre a sua mensagem. Agora entenda o seguinte, há uma diferença, né, na abordagem que fazemos aqui no seminário para aquela abordagem evangelística, né, doutrinária, discipuladora. Porque quando você vai apresentar Jesus para uma pessoa de maneira evangelística, você não vai estar preocupado com as diferenças, né, dos evangelhos, a problemática do Jesus da fé e do Jesus da história, se Jesus realmente fez todos os milagres ou não, por que na multiplicação dos pães não diz que Jesus multiplicou os pães, né? Por exemplo, inclusive tem um livrinho, acho que tem aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, que é uma análise sobre Marcos 6, que vai falar sobre essa questão essa dificuldade que é de acreditar na multiplicação dos pães, né? Porque em nenhum momento o texto diz ou usa o termo multiplicação. O que se entende ali é que Jesus divide. As pessoas tinham comida, tinham alimento e elas dividem, né, o que elas têm. E aí o mote principal do texto estaria justamente na expressão dai-lhe voz de comer, né? Então a responsabilidade que cada um de nós tem de compartilhar o que tem com aquele que não tem. E aí esse seria o grande lance, né, da história, né, do texto ali. E às vezes a pessoa vai usar esse texto da multiplicação dos pães e vai falar um monte de besteira. Ah, se você der o dízimo, Deus vai multiplicar, né, igual multiplicou os pães. Ah, se você fizer a campanha, né, você dá o seu tudo, que o garotinho foi lá, deu um pouquinho e Jesus multiplicou, né? Ainda que isso tivesse acontecido, mas ninguém ficou com nada a mais, né? Mesmo se Jesus tivesse multiplicado, a ideia ali está no compartilhar, né? No dividir o que você tem com quem não tem. E não nessa perspectiva gananciosa, capitalista, materialista de eu vou dar para Deus e Deus vai me dar em dobro, né? O texto não está preocupado com isso. Então, quando a gente pega esses textos, né, e consegue ter uma visão mais ampla, mais próxima, né, realmente do que os autores quiseram dizer, nos ajuda na análise, né, nos ajuda na interpretação. Por isso que aquelas perguntas, eu vou sempre estar repetindo, são importantes. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o contexto e a mensagem para hoje. Se eu consigo responder essas 5 perguntinhas, eu vou estar mais próximo aí do que o autor quis dizer, né? É claro que dizer que consegui saber qual era o objetivo real de Marcos e de Mateus. Não, isso é difícil, né? O texto tem uma distância temporal, cultural e linguística muito grande. Mas a gente vai montando o quebra-cabeça para poder fechar o sentido do texto. Isso que é o importante, né? Fala, Marcos. Quer falar? Marcos não, Carlos. Não? Ah, não? Ah, tá. É porque quando vocês falam alguma coisa, aparece uma linha verde aí para mim aí. Aí dá a impressão que vocês querem falar. O microfone está aberto. Aí eu vi barulho aqui. Aí... Tá tranquilo. Tá. Então, gente, hoje, né, fazendo aí esse grande resumo de Mateus e Marcos, a gente já deixa claro, são evangelhos que falam sobre o mesmo assunto, mas de maneira diferente. Então, assim, essa abordagem é a abordagem que a gente faz aqui na academia, né, no seminário. Na igreja, não. Na igreja, não interessa para a igreja isso, né? No evangelismo, isso não vai interessar. Mas vai nos ajudar, por exemplo, para saber qual é o melhor texto para usar numa mensagem evangelística. Ou se o texto que queremos usar tem cunho evangelístico ou não. Porque nos evangelhos, a gente tem textos com vários objetivos. A gente tem vários gêneros literários. O evangelho em si é um gênero literário que remete, né, repete
o querigma apostólico, a proclamação dos apóstolos. Que qual era? Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a linha geral dos evangelhos. Agora, dentro dos evangelhos, eu tenho outros gêneros literários. Eu tenho a Apocalíptica Judaica, Mateus 24, né? Que aí muita gente usa para dizer que o fim do mundo está acabando, que o fim do mundo está chegando, que o mundo vai acabar, né? Essa baboseira toda. Mateus 24 é um texto apocalíptico, onde ele vai demonstrar que Jesus, né, pode voltar a qualquer momento, que a gente tem que estar preparado para a volta. Mas não que, isso aconteceu, então a gente está chegando aí o fim do mundo. A gente tem as parábolas, né, que não são invenção de Jesus. A gente tem a genealogia, né, lá em Mateus e Lucas, por exemplo. A gente tem narrativas. Então, cada um desses gêneros literários, eles têm um objetivo. Eles têm uma característica, né, específica. Isso deve ser levado em conta e respeitado. Para quê? Para que eu não fale besteira, como eu falei de Mateus 24. Um monte de gente pega Mateus 24, principalmente na época aí da Covid. Cara, quanta gente aí, né, falando besteira, usando Mateus 24, dizendo que o mundo ia acabar, que estava profetizado lá em Mateus 24 e tal, essas baboseiras todas. E não é, né? Então, ao saber o gênero literário, eu vou conseguir trabalhar a mensagem. Fala. Isso foi direto, Ricardo. Foi direto mesmo. Eu ouvi muito isso aí. É isso aí. E assim, é triste, né, cara? Você ouvir isso de gente que diz que estudou Bíblia e acaba repetindo esse tipo de baboseira. Liga com o Apocalipse, que vai para Mateus. Exatamente. Aí diz que uma coisa tá ligada à outra, aí usa versículos de referência. Não é esse o caminho. Fazendo era tipo uma reunião online para poder pregar sobre isso. Caraca, uma doideira. Exatamente. Agora, doideira. Entendeu, gente? Então, hoje a ideia seria essa, né? Apresentar esses conteúdos gerais, né, de Mateus e Marcos, demonstrar as diferenças, né, que é importante. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho um comentário de Marcos, ó, né? Aí, ó, compra o comentário de Mateus, compra o comentário de Marcos, de Lucas, João. Aí você vai ver lá, cada um tem lá o seu objetivo. Sugiro sempre, né, comentários exegéticos, que aí eles vão botar uma análise do livro, né, vai te dar detalhes, né, sobre o processo de produção, né, sobre o contexto cultural, né, social, questões linguísticas também que são importantes. Então é o tipo de material que vai dar ferramenta para a gente poder usar, né? E para a gente é importante, entendeu? Então é isso. Perguntas, dúvidas, reclamações? Não, foi bem legal. Essa parada aí, segundo Mateus, segundo Lucas, é bem legal, porque para mim era São Lucas, era São Mateus. Então, muita gente acha isso. Usa na tua igreja, diz que tá falando línguas. Ó, irmãos, catamafaion. Mete um grego lá, irmão. É confusão, irmão. Faz isso não, vai dar ruim. Aí já gela lá e foi batizado. Tá fazendo feira? Você tá fazendo... É feirante? Parou de vender carro, agora tá vendendo fruta? Eu, hein? Aí, tá vendendo fruta, pô? Valeu, galera. É isso aí, então. Qualquer coisa aí a gente vai falando. Eu vou botar esses livros lá no grupo. Vou tirar foto e mando lá pra vocês. Valeu? Sinopse, né? Isso, eu vou mandar pra vocês lá. Aí vocês dão uma olhada aí. Valeu? Valeu. O André tá no jejum de Daniel, né? Deixa aí. Só fruta. Boa noite, valeu. Shangri-La esse final de semana, hein? Isso aí. Vai lá. Valeu. Valeu, galera. Valeu.